Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, aí com muita notícia importante para a gente abordar. A gente vai trazer detalhes importantes aí dessa 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou muito bem ontem, com a vitória do Vasco, outros resultados também que acabaram sendo positivos aí para o Vasco dentro da competição e, obviamente, alguns jogos que acontecerão ainda hoje, que a gente vai ter que ficar de olho, acompanhando com o secador ligado ali para poder continuar, né, se afastando cada vez mais do Z4 do campeonato. Vamos também trazer novidades aí já sobre o próximo jogo fora de casa contra o Internacional de Porto Alegre, né? O Vasco aí que já tem 6 desfalques confirmados para a partida do final de semana. E vamos falar sobre outros assuntos, como reforma de São Januário. Vamos também trazer novidades sobre a situação do treinador aí, Filipão aí, parece que foi procurado pelo Pedrinho. Tem a situação também do Ramon Dias aí, que está tentando acertar com o Corinthians, porém ali tem uma situação ainda envolvendo o Vasco, atrapalhando aí esse acerto do treinador argentino lá com a equipe corintiana. E vamos falar sobre a efetivação de Rafael Paiva. E, obviamente, no final do vídeo também vamos trazer novidades aí sobre Felipe Coutinho, Souza, o atacante Renier, ex-jogador do Flamengo, que está treinando com o Felipe Coutinho e parece que está em busca de um clube aí, já tem o seu nome também especulado no Vasco. E também vamos trazer atualizações sobre as negociações com o zagueiro André Ramalho e também com o atacante Brian Rodrigues. Então, quero convidar você primeiro a assistir o vídeo aqui até o final, para não perder absolutamente nada que a gente vai estar trazendo no vídeo de hoje. Fica também o convite para você que aí está do outro lado da tela e ainda não é inscrito aqui no nosso canal, ainda não segue o nosso trabalho no YouTube, para correr lá embaixo tem um botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se. Clique nesse botão, vem fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube. Então não dá mole, compartilhe o vídeo, deixa o joinha, deixa o like, que é super importante. E lembrar, rapaziada, que hoje à noite, às 8 horas, nós estaremos ao vivo aqui no canal e a gente vai estar sorteando, ó, essas duas camisas aqui, ó, que estão no canto da tela. Uma camisa vai ser sorteada aí, lembrando que as duas são autografadas por todos os jogadores do Vasco. Essa daqui, que está nesse cantinho, todo mundo que doar qualquer valor acima de R$20 no nosso Pix, que está aqui no cantinho da tela, vai participar do sorteio. E essa daqui, que está desse lado do cantinho da tela, quem doar o maior valor no Pix vai estar levando essa camisa para casa. Então não dá mole, já chega junto para poder participar. O número do Pix está aqui e, obviamente, fica aí a dica, né? Quem sabe levar uma camisa aí autografada por todos os jogadores do elenco do Vasco aí para sua casa, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí de Campeonato Brasileiro, rodada que começou bem pro Vasco ontem, né, com a vitória do Gigante da Colina por 2-0 contra o Fortaleza. Tivemos ali o Red Bull Bragantino vencendo o Atlético Goianiense, que também foi um ótimo resultado, Botafogo vencendo o Cuiabá, que também foi muito bom aí pra gente, né? E com isso o Vasco pulou ali da 16ª colocação para a 14ª, ultrapassando o Cuiabá, ultrapassando o Vitória, né? E se distanciando muito do Fluminense, do Corinthians, do Grêmio e do Atlético Goianiense. Porém, hoje temos mais algumas partidas que a gente vai ter que acompanhar, que a gente vai ter que estar ligado ali, né, com o secador ligado. Teremos ali Grêmio em casa jogando contra o Palmeiras, né? Então a gente torce para que o Palmeiras vença essa partida e empurre, né, o Grêmio ainda mais para baixo aí na competição. Teremos também o Bahia em casa jogando contra o Juventude. Uma vitória do Bahia aí é muito importante, por quê? Porque já no próximo jogo aí do Vasco, em caso de uma vitória do Gigante da Colina, a gente poderia ultrapassar o Juventude, que nesse momento tem 16 pontos. Teremos aí o Fluminense no Maracanã encarando o Internacional de Porto Alegre, né? Em caso de uma derrota do Fluminense, o Fluminense fica com 6 pontos aí no Campeonato Brasileiro, amargurando a última colocação. Então é torcer para o Inter
conseguir, né, essa vitória, ou pelo menos um empate, que já seria bom aí para segurar o Fluminense lá embaixo. E teremos aí o último jogo, que é Corinthians e Vitória, jogo dos desesperados, né? O Corinthians que tem 9 pontos e o Vitória que tem 12. Em caso de uma vitória do Vitória da Bahia, eles ultrapassam o Vasco. Então o melhor resultado seria um empate entre Corinthians e Vitória, segurando as duas equipes ali atrás do Vasco na classificação. Então a gente vai acompanhar, vamos estar ligado, vamos estar trazendo na íntegra hoje na nossa live todos os resultados, como que a rodada vai estar se encerrando. Então é por isso que é importante você estar inscrito aqui no canal e estar com a gente hoje na nossa live às 8 horas da noite. Mas falar um pouquinho agora sobre o próximo jogo, né? O próximo desafio do Vasco nesse domingo, lá em Porto Alegre, né? Um jogo aí que é a volta do Inter ao Beira-Rio, e o Vasco, obviamente, aí vai ter muitos desfalques. Ontem perdemos 4 jogadores que levaram o terceiro cartão amarelo: o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Lucas Piton, o volante Hugo Moura e o atacante David. Além desses 4, Dimitri Payet muito provavelmente não jogará, né? Sentiu mais uma vez uma lesão ali na posterior da coxa, deve ser poupado, deve ficar no Rio de Janeiro fazendo tratamento. Não teremos João Vitor, que está aí se recuperando de uma lesão no joelho, porém podemos ter a volta do meia atacante Estrela. Estrela aí pode retornar, né? E quem sabe já até mesmo ao time titular, dependendo aí de como o Rafael Paiva pretende montar a equipe aí pro final de semana. Então, com esses desfalques, a tendência é que o Rafael Paiva aí possa montar um time ali com mais jogadores no meio de campo, talvez até mude um pouco o esquema tático, né? A gente vai esperar um pouco mais, teremos aí os treinamentos. O Vasco só deve viajar lá para Porto Alegre no sábado, né? Lembrando que o aeroporto ainda está fechado, então o Vasco deve ter que viajar para algum outro lugar e pegar um ônibus, né, para poder se deslocar para Porto Alegre para encarar o Internacional nesse final de semana. Mas ainda assim, eu estou confiante, estou acreditando, estou realmente aí com um sentimento que o time está começando a tomar cara de um treinador que está conseguindo, né, colocar em campo um time muito dedicado, muito organizado, que está gostando de jogar futebol. Te viu ontem o Vasco com posse de bola, o Vasco agredindo, o Vasco ali sem medo de jogar para frente e buscar um segundo gol. Isso aí me agrada muito, há muito tempo que a gente não vê o Vasco jogando dessa forma. E queria também lembrar, rapaziada, que hoje à noite, às 9 horas aí, a 1xBet, que é a nossa parceira do canal, vai estar sorteando aí 3 camisas da seleção brasileira, camisa atual, que tá muito bacana, tá muito bonita aí da seleção brasileira, mais 3 camisas do Vasco da Gama e R$10.000 para você que se cadastrar lá até as 9 horas da noite. Primeiro comentário fixado aqui do nosso vídeo de hoje tem um link da 1xBet. Você se cadastrou, automaticamente já participa do sorteio, e não para por aí, tá? Você que se cadastrar até às 9 horas da noite também vai receber um bônus de R$300 de boas-vindas e mais 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então não perca tempo, já corre lá agora, no primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro para poder participar. Demorou? Falar um pouquinho agora sobre reforma de São Januário, né? Porque ontem tivemos ali, né, o prefeito do Rio, do Eduardo Paes, finalmente sancionando, assinando ali o projeto de lei, né, e dando ao Vasco aquela possibilidade agora de buscar, né, os 500 milhões de reais através do potencial construtivo. Então a tendência é que agora aí nas próximas semanas o Pedrinho já feche aí esse contrato com alguma empresa. A gente não sabe ainda quem será a empresa compradora, né, do potencial construtivo do Vasco. Só que o fato é, o Vasco tem até agora o final do ano para resolver essa situação, porque após o Campeonato Brasileiro terminar, o Pedrinho já tem em mente aí, né, fechar São Januário para dar início às reformas, para dar início aí à tão sonhada reformulação de São Januário, que vai sair do papel. Não tô nem acreditando, cara, eu tô ainda meio atônito ali, né, sem conseguir entender o que frequento São Januário desde que eu nasci, desde que eu tenho, sei lá, 6 meses, 1 ano de idade, e agora o Caldeirão aí vai passar por essa tão sonhada reforma. Então eu vou ter a oportunidade mais uma vez de ir a alguns jogos até o final do ano, e depois aí teremos, né, esse sonho se tornando realidade daqui a uns 2 ou 3 anos com esse novo complexo de São Januário. Falar um pouquinho agora sobre treinador, tá? Porque hoje tivemos a informação que o Pedrinho teria tentado a contratação de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, né? Porém a negociação ela não foi para frente, porque o Felipão ele teria exigido trazer junto com ele um executivo de futebol, né? E o Pedrinho ali já teria engatilhado a contratação do Marcelo Santana, né? E o Felipão
teria, né, na sua cabeça um outro nome. Então o nome do Felipão acabou sendo descartado, né? O nome do Ramon, que também foi muito falado, acabou também sendo descartado por alguns outros aspectos ali que não se encaixaram no perfil de trabalho do Pedrinho. Inclusive o Ramon, ele está muito perto de assinar com o Corinthians, e o Ramon Dias ele pode estrear no Corinthians contra o Vasco em São Januário aí, após ao jogo contra o Internacional. Então a situação do Ramon ainda não está 100% acertada por lá, porque ele ainda tem um contrato com o Vasco, enfim, essa rescisão com o Vasco deve acontecer nos próximos dias para que ele possa aí se tornar treinador do Corinthians. E a gente está na expectativa muito grande aí do anúncio, né, oficial da efetivação do nosso treinador, o Rafael Paiva, que vem fazendo um ótimo trabalho, né, desde que assumiu o comando da equipe novamente, né, após a saída do Álvaro Pacheco, fez o time evoluir, crescer de produção, o torcedor abraçou o projeto, né, do Rafa Paiva, e cara, a gente está aí ainda na espera, né, estamos na expectativa. Eu acho que o Pedrinho já entendeu que o momento é muito positivo, já entendeu que o torcedor aí tá abraçando, né, a situação do Rafael Paiva, e eu acho que chegou o momento, cara, tem que também dar crédito ao treinador, tem que fazer o treinador se sentir confiante, e obviamente, né, essa efetivação vai ser muito bacana, até pro grupo, né, pros jogadores estarem aí abraçando em definitivo o projeto do treinador. Quem sabe ainda hoje à noite, ou quem sabe até o dia do jogo aí contra o Internacional, esse anúncio possa vir a ser feito aí do Rafael Paiva se tornando treinador em definitivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Falar um pouquinho agora sobre situações aí de contratações, negociações, tá? Primeiro, situação do atacante Emerson Rodrigues, o colombiano, né, que o Vasco já fechou por empréstimo. Ele é esperado ainda essa semana no Rio de Janeiro. A gente não tem a data, a gente está buscando aí essa informação, a gente está tentando essa informação até para poder ir ao aeroporto, receber, né, o atacante, bater um papo, conversar com ele, mas a gente não tem essa informação. Assim que tivermos, a gente traz para vocês aqui nos próximos vídeos. Falar um pouquinho agora sobre Alex Teixeira, Felipe Coutinho e Souza, porque o torcedor vascaíno tá de cabelo em pé, né? Já tá aí desesperado, querendo saber quando que esse anúncio vai ser feito, cara. E eu também tô, tá? Deixar claro para vocês aqui, eu também tô ansioso, muita expectativa, tô tendo até dificuldade para dormir. Porém, cara, o fato é, os três já são jogadores do Vasco. Ontem, após o jogo, os jogadores do atual elenco, todos postaram fotos no Instagram, comemorando a vitória, felizes pelo resultado. Felipe Coutinho, amigo, Felipe Coutinho foi na foto do Verratti e comentou na foto do Verratti. Ou seja, cara, já tá tudo certo, já tá tudo acertado. O Souza, ele foi na foto do Matheus Cocão e também comentou lá, parabéns, golaço, pô, daqui a pouco tamo junto e tal. Ou seja, cara, não fique mais nervoso que você precisa, porque tá tudo acertado. Falta apenas o anúncio, e a gente já tem até uma data para apresentação dos jogadores, que é dia 13 de julho, né? Dia 13 de julho, aí os três devem estar sendo aí apresentados de forma oficial ao torcedor vascaíno, mas o anúncio oficial nas redes sociais pode acontecer hoje à noite, pode acontecer amanhã. A gente achou que ia ter acontecido ontem, mas obviamente a gente está nessa expectativa. Como eu falei, talvez essa demora seja pela questão de um anúncio grande aí, de algo bacana que possa vir a acontecer, que possa atrair mais sócios, vendas de camisa, enfim, que o torcedor engaje muito aí com toda essa situação. Mas, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre negociações aí. Primeiro, situação de Thales Magno. Muita gente querendo saber, pô, Mário, vai vir, não vai vir? O que está acontecendo? Cara, o Vasco fez uma consulta, o clube lá dos Estados Unidos, o New York City, não tá arredando o pé, não quer emprestar o jogador de jeito nenhum, e o Vasco só irá fazer uma proposta caso o time americano aceite negociar por empréstimo. Se o time quiser vender, o Vasco não vai entrar numa negociação, porque o Vasco não quer comprar o Thales Magno. O Vasco não vê com bons olhos esse investimento, que seria um investimento altíssimo aí, que passa de 10 milhões de dólares. Situação do atacante Brian Rodrigues. Parece que os dois clubes, o Vasco e o América do México, estavam muito positivos, né, em relação à negociação sair do papel. Porém, o Brian Rodrigues aí, ele parece que quer jogar no Peñarol até o final do ano. Ele está tentando que o clube dele lá do México, né, empreste ele ao Peñarol até o final da temporada. E isso está atrapalhando um pouco essa negociação, né? O Vasco é o jogador agora, o Vasco está precisando do atleta para o Campeonato Brasileiro. Então, a situação está um pouco ali atravancada. O Vasco está tentando ali conversar com o empresário do jogador para poder destravar essa negociação. Então, essa é a situação de momento do Brian Rodrigues. Em relação ao André Ramalho, cara, dentro do Vasco, muita gente tratando essa negociação de uma forma muito positiva, tá? Pela proposta que o Vasco fez ao jogador e muito também
pelo jogador ter rejeitado a negociação com o PSV, que é o atual clube dele lá no futebol holandês. Porém, é uma negociação complexa, é um jogador muito visado ainda no mundo europeu, no mundo árabe, aqui mesmo no futebol brasileiro, 2 clubes fizeram consulta pelo jogador, o Palmeiras e o Internacional, mas internamente, dentro do Vasco, muitos acreditam na contratação do jogador aí nos próximos dias. Beleza, rapaziada? Então, basicamente isso, pedir pra galera mais uma vez não esquecer de deixar o joinha, deixar o like no vídeo, não esqueçam de se inscrever aqui embaixo no canal. E é isso, hoje à noite, 8 horas, estaremos ao vivo aqui com vocês para sortear aquelas 2 camisas autografadas, então não esqueça. Faça o seu Pix aí de qualquer valor, acima de R$20 para participar, e quem doar o maior valor leva outra camisa para casa também. Beleza? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!